Então, Gregão, vamos lá, cara. Grande Gregory Rodrigues. Cara, praticamente o que a gente vai te perguntar aqui não é nada que você já não esteja acostumado a responder, né? Eu vou falar um pouquinho aqui, seguindo a linhagem, né? A nossa linhagem dentro dessa, dessa arte maravilhosa que a gente vive, que é o jiu-jitsu, que a gente teve, né, o privilégio, né, de estar aprendendo e estar trocando essa informação, né, para o mundo. Eu acho que é uma eu tinha que saber o jiu-jitsu, essa Verdade. ferramenta é maravilhosa. Então, vou seguir aqui, agradecer primeiramente a sua presença, Gregão, a presença de todos aí que vem acompanhando aí a nossa live, nosso projeto, né, além do tatame, exatamente para explicar, né, o que o jiu-jitsu nos proporciona, o que essa arte maravilhosa vem a nos proporcionar, né, que Verdade. é esse vínculo de amizade, né, isso daí, cara, é uma herança que a gente leva, né, para a vida inteira, né. Verdade. Então, vamos lá. Começar aqui a linhagem, começa, né, Mitsu Maeda, Carlos Gracie, Rilson Gracie, Oswaldo Alves, Henrique Machado e você, Gregory Rodrigues. As suas principais conquistas no jiu-jitsu, você foi campeão mundial pela IBJJF em 2012 na faixa roxa. 8 vezes campeão brasileiro pela CBJJ. Principais conquistas no MMA. Campeão no Jaguar Combat e campeão do Smash Global. E representando a nossa equipe Gracie Barra. Campeão, a primeira pergunta, Grego, é o seguinte, cara. Você pode nos contar aí como era a sua trajetória até você chegar a fazer a sua primeira aula de jiu-jitsu? Então, a minha família, né, minha mãe, meu pai, meu pai sempre foi apaixonado pelo esporte, né, principalmente pela luta. Né, meu pai jogava capoeira na época. Eu era 5 anos de idade e já ia para as rodas de capoeira ali com ele. Né, minha mãe ali sempre apoiando eu e meus irmãos. E, um dos meus professores de capoeira, né, o mestre Espiga, na época, treinava lá na academia do Sensei, no São Raimundo. E aí ele fez esse convite, né, para a gente. Não, vamos lá, pô, queria apresentar vocês, né, o Sensei Henrique e tal. Pô, vai ser muito legal, vocês vão gostar. E aí eu lembro que meu pai levou a gente lá na academia, né? E o Sensei, meu irmão, sempre, né, com esse coração gigante, aí recebeu a gente com o maior carinho, né, na época. E eu já me apaixonei. Logo quando a gente chegou, estava rolando o treino das crianças, né? O Jaca estava no tatame também, com a criançada ali. E, pô, e foi muito legal. Eu estava fazendo uma brincadeira ali. Eu falei, caraca, eu quero vir aqui. Era uma coisa que eu nunca tinha visto antes, né? Eu falei, meu, a criançada toda ali, né, gastando maior energia. E esse foi o meu primeiro contato, né? Já saí de lá com o meu kimono, já ansioso para no outro dia voltar para academia, né, para começar o treino ali. Mas, cara, tipo, eu fui privilegiado, né, por ter pais que sempre me apoiaram, né, independente do que eu fazia, e graças a Deus eles me influenciaram aí, né, pro esporte, para ir aí na luta. E, meu, ter o Sensei Henrique como meu professor, sempre falo isso. Eu falei, cara, eu fui um privilegiado de vir de uma escola que me preparou para a vida, né, cara? A escola do Sensei Henrique. Galera, aqui a gente está em Los Angeles, né? Então, aqui sempre quando tem alguma emergência, eles mandam uns avisos nos celulares de toda a população, né? Tem o Aham. Amber, que é uma... Enfim, aí mandaram esse aviso aqui e aí atrapalhou. Tá acontecendo várias manifestações aqui, não sei se vocês estão acompanhando aí. Sim, Tá uma sim, Sim, tá. loucura. sim. Tá uma loucura aqui, então eles mandam esses avisos para a gente ficar em casa, né? Tem toque de Uhum. recolher aqui, enfim. Mas peço desculpa aí todo mundo. Não, Nada que Aí, relaxa. isso. só complementando a pergunta o assunto que a gente está falando sobre o Eu meu início pergunto na isso. esporte. Então foi, né, por influência dos meus pais, né, que meu pai e minha mãe que sempre amaram a luta, né? Meu pai na época tinha vários vídeos cassete de luta, de eventos de MMA, né, do antigo, né, Pride, dos primeiros UFCs. E aí, quando a gente comecei no jiu-jitsu na academia do Sensei Henrique,
E, pô, eu sempre falo isso, né? Que para mim, eu fui um privilegiado, né? De vir de uma escola como a do Sensei Henrique Machado, que me preparou não só para ser um atleta, mas me preparou para a vida, né? Como o Buiu colocou muito bem. Que o jiu-jitsu, ele transforma as pessoas, né? E, cara, me transformou. Então, eu sou muito grato por ter o jiu-jitsu na minha vida, por vir de uma escola, né, onde eu aprendi vários valores, né, que hoje eu aplico na minha vida pessoal e na minha vida profissional também. Então, esse foi o meu começo e eu sou muito grato ao jiu-jitsu, né? Sou muito grato aos meus pais que sempre investiram em mim. Às vezes a gente pegava 3 ônibus para ir para academia, a gente morava num bairro bem distante, mas todo esse investimento, né? Quando eu era criança ali, dos meus pais faziam em mim, às vezes eu não entendia, né? Eu era bem novo, mas hoje eu vejo o quanto isso foi importante na minha formação como homem, né? E o que eu estou experimentando hoje, né? Foi fruto do que foi plantado nessa época. Então, enfim, esse foi um resumo aí de como foi os meus primeiros passos aí no mundo da luta, no jiu-jitsu, né? E é isso. Legal. E como é que foi? Como é que foi, não? Como é que foram as suas primeiras aulas no jiu-jitsu? Você se adaptou rápido ou você passou alguma dificuldade para poder aprender? Então, como eu falei, né, da escola do Sensei, que para mim é uma escola diferenciada, né? Então, lá na nossa academia, tanto o cara que, né, pelas limitações físicas dele, né, era um pouco mais difícil de fazer algo, ou o cara que, né, era um pouco mais instintivo, que no meu caso eu acredito que eu era um pouco mais instintivo e conseguia, né, ali fazer a técnica, mas o sensei sempre passava de uma forma onde todo mundo, né, conseguia sair dali. Caraca, eu aprendi hoje, entendeu? Então eu saía dali com mais vontade de voltar no outro dia, né? Falei, caraca, de aprender. Que legal, conseguir aprender uma posição hoje que eu vou poder aplicar ela, né, quando eu estiver fazendo ali o sparring com meus parceiros. Então, tipo assim, a forma que o sensei, a metodologia que o sensei usava, né, ela sempre fazia com que a gente se sentisse, meu irmão, eu quero mais agora, né? Então, e fora isso, o jiu-jitsu já é algo muito prazeroso, né? Algo que é muito bom, você se sente bem tá fazendo, né? Você algo que trabalha muito com a mente, né? O jiu-jitsu para mim é um esporte de inteligência, você trabalha muito a inteligência, né? E porque enfim, o kimono ali já é né, uma barreira, né? Você às vezes travar ali tudo, então você tem que pensar para ir por um caminho. Então o sensei sempre ajudou muito a gente nisso, né? Na academia, nos treinamentos, e isso foi me deixando mais apaixonado pelo jiu-jitsu, né? Enfim, foi isso. Pô, maneiro. Gregão, tu falou aí que, pô, o jiu-jitsu é prazeroso, é tão prazeroso, né? Até mesmo por consequência, né, do jiu-jitsu, a gente, cara, acaba se sentindo em casa, né? Então, uma das perguntas aqui, né, cara, você pode contar pra gente como foi, né, morar dentro da escola do Sensei Henrique Machado, como era o seu dia a dia e sua carga horária de treino? Então, como eu comecei, né? Quando eu comecei no jiu-jitsu, né, era algo novo para mim até, então eu treinava capoeira. E aí, logo no meu primeiro mês de jiu-jitsu, né, o sensei escreveu a gente no Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu, e foi a minha primeira medalha de ouro ali. Eu já, saí de lá eufórico, né? Minha primeira medalha. E isso sempre foi, né, alimentando mais a vontade de treinar, de estar na academia. E o sensei já tinha garotada que morava com o sensei, né? Na época, o Jacaré, o Arizinho, né? Moravam na antiga Jimenez, né? Que era uma academia, uma outra academia que o sensei tinha, né? A gente treinava no São Raimundo. E aí o sensei começou lá o projeto do nosso CT. E aí eu falei, cara, eu quero também estar lá com todo mundo. Eu quero morar ali, eu quero beber água da fonte, né?
Então, essa fase da minha vida foi uma fase, né? Eu sinto muita falta, eu sinto muita saudade dessa época, onde a gente respirava jiu-jitsu ali, né? E uma das coisas legais que a gente também aprendeu, que eu aprendi, né? Nessa época que eu morei na academia, foi do cuidado pela academia, né? O cuidado da minha casa ali, realmente era a minha casa, né? O tatame, então a gente, né, sempre respeitava e a gente limpava a academia, né? Então tudo isso foi agregando, né, na minha formação. Então eu tenho um respeito muito grande pelas escolas de jiu-jitsu, né? Então isso, mas nessa época lá com o sensei, isso ele ensinou isso pra gente, ele passou isso pra gente. Então, cara, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Ali foi realmente uma faculdade, né? Eu me formei, a sensei me formou não só como um atleta, como eu falei, mas me ensinou muitas coisas que hoje eu levo para minha vida. Hoje eu sou um professor de jiu-jitsu, então é o que eu passo, eu tento passar isso para os meus alunos também, né? Não só a parte do treinamento, né? E nessa época, meu irmão, a gente treinava todos os dias, acordava cedo, né? E já começava com treinamento físico. E aí, logo em seguida, a gente dava um descanso ali, tomava café da manhã, aí tinha a parte técnica, e aí à tarde mais treino de jiu-jitsu, à noite mais treino de jiu-jitsu. Então, isso foi, né, fazendo com que eu evoluísse muito rápido, né, no esporte. E como o sensei sempre ensinou pra gente, não tem segredo, né, irmão? Se você quer ser bom de jiu-jitsu, você tem que estar dentro do tatame. E eu já ficava dentro do tatame e morava na academia. Então, meu irmão, tinha que ficar bom de alguma forma. E, cara, eu até agradeço o sensei, né, por ter dado essa oportunidade de passar esse tempo lá com ele, entendeu? Foi um tempo que agregou muito na minha vida, né? Foi um divisor de águas para mim esses anos que eu morei lá na academia e passei por tudo que passei lá, né? A gente sorria, a gente chorava, mas para mim as lembranças, né, boas que eu tenho dessa época, enfim, então eu tá até hoje me levando, me impulsionando para lugares ainda muito maiores, entendeu? Legal. Gregão, você teve uma carreira muito promissora nas faixas coloridas, né? Quando que você descobriu que você poderia ser um campeão mundial? Então, como eu falei, sempre, né, o sensei investia muito na parte de competição nossa, né? Então, a gente sempre estava nos campeonatos, meu irmão. A nossa academia sempre era a academia campeã nos campeonatos que tinha lá em Manaus, né? E cara, era o que ele falava pra gente. A gente competia para treinar, né? E não treinava para competir. Então, as competições, a cada competição, era algo novo que eu aprendia. Era mais um passo que eu dava, né? E as competições que, né, mais duras ali, cara, que eu, caraca, achava que era que ia ser difícil de ser campeão. Então, eu lembrava de tudo que eu já tinha passado, né? Do meu começo. As pessoas, elas hoje pensam, né? As pessoas que estão de fora, né? Elas imaginam, pô, o cara fez um camp para lutar. Às vezes, né, no começo, por exemplo, no MMA, às vezes você aceita lutas ali que você não tem tanto tempo para treinar. Mas era o que eu imagino. Na minha cabeça, eu sempre tive isso. Eu falei, meu irmão, eu já me preparo para esse momento desde quando eu comecei, entendeu? Desde quando eu era criança, ali nos meus primeiros passos dentro do tatame. Então, e o sensei, ele sempre, né, a gente sentava ali, era muito legal as resenhas que a gente tinha, e ele botava na nossa cabeça, meu irmão, que a gente era invencível. E até hoje eu acredito nisso, que eu sou invencível, entendeu? Então eu falei, cara, por que não eu ser um campeão mundial? E aí eu lembro que a primeira passagem que eu ganhei para ir para o Mundial de Jiu-Jitsu foi numa competição de Jiu-Jitsu, né, do FEPA, lá no São Paulo. Eu fui para essa competição e o campeão absoluto ganhava uma passagem para ir para os Estados Unidos, né, com tudo ali pago. E aí, meu irmão, eu falei, cara, aqui é a minha chance. É a minha chance de ir mais longe. Eu quero ser campeão mundial de jiu-jitsu. E aí eu ganhei essa competição, fui campeão absoluto lá, ganhei a passagem, fui para os Estados Unidos e, meu, a consequência disso, a consequência do todo o treinamento, tudo que eu passei, né, de todo
né? Esporro que eu tomava, porque a gente tomava esporro ali também, fazia parte da preparação, né? E era importante, É o combo, né? É o combo. É o combo, né? Tem que vir junto. Faz parte. Na época você, ficava chateado, né? Por que você tá falando isso pra mim? Mas, meu irmão, na hora, quando a gente tava com o braço erguido lá, subindo no primeiro lugar do pódio, eu olhava assim e falava, meu irmão, vinha na minha mente, falava, caraca, aquilo era verdade, valeu a pena. Eu precisava passar por isso, entendeu? Então, cara, eu acredito que não existe o cara. Tem pessoas que às vezes é fora da curva, né? O cara ali, mas, meu irmão, perseverança, dedicação, você está do lado das pessoas corretas, das pessoas que, né, que investem em você, que estão realmente do teu lado, né? E que como o Buiu falou, e o jiu-jitsu nos transforma em família, né? Todo mundo ali, não é nem uma união, né? Eu falo que é uma unidade. Uma unidade é todo mundo em prol de um objetivo, de um único propósito. Então, isso fez com que eu me tornasse campeão mundial de jiu-jitsu e, enfim, desbravasse aí, né, muitas mais coisas na minha carreira. Legal. Gregão, tu falou né, você foi, depois de você ter sido campeão mundial na faixa roxa, você se mudou para o Rio de Janeiro e para iniciar, né, sua carreira no MMA. O que levou você a largar uma carreira próspera no jiu-jitsu e investir tudo na carreira de MMA? Então, nesse tempo, né, todo, eu morei na academia, dos treinamentos e tudo, o sensei já investia na gente na parte, né, da trocação e do wrestling, inclusive. Então, a gente sempre treinou tudo ali. A gente fazia o boxe, a gente fazia o wrestling, a gente fazia jiu-jitsu, né? Fazia o jiu-jitsu sem kimono. Então, isso sempre fez parte de mim, né? Então, é como eu falei, e os meus pais foram muito importantes, né? Na maioria das minhas escolhas dentro do esporte. Então, meu pai ali, a gente se reunia na minha casa, às vezes, para assistir o Pride, era de madrugada, né? Então ia todo mundo lá para minha casa para assistir o Pride, para ver as fitas do UFC. Então isso sempre era comum para mim. E eu falei, meu irmão, eu quero também ser um lutador de MMA, né? Eu quero ir além, né? Eu quero fazer parte desses caras, isso que esses caras estão fazendo, eu também quero fazer, né? E até uma das coisas que não que eu seja frustrado nisso, né? Mas eu acredito que eu poderia ter ouvido mais o sensei, né? E ter continuado um pouco mais no jiu-jitsu, né? Ter competido um pouco mais ali na faixa marrom, na minha faixa preta, né? E aquela ansiedade de garoto e tudo, mas enfim, foi uma escolha que eu fiz, né? Na época, assim que eu voltei para Manaus. Foi nessa época que eu conheci o Buiu aqui nos Estados Unidos. E eu tive contato nessa época com o Lyoto Machida, fui na Black House, fiz os treinos de MMA lá. Então, isso já começou a florescer mais a ideia de ir para o MMA na minha mente. E, enfim, quando eu voltei para o Brasil, voltei para Manaus, eu falei, cara, eu quero lutar MMA e eu preciso ir para um lugar onde eu tenha, né, ali mais pessoas que chegaram onde eu quero chegar. Então, essa foi uma das coisas que me influenciou em mudar para o Rio de Janeiro e começar a treinar na XG, né? Lá já tinha o Jaca, que, né, já estava no MMA há um tempo. Tinha o Anderson Silva, né, campeão do UFC, uma lenda ali. Então, eu falei, cara, eu quero ir para o lugar onde tem os melhores. Eu quero treinar com os melhores. Então, foi isso uma das coisas que me fez mudar. Eu tive uma conversa com o sensei antes de eu mudar para o Rio de Janeiro, né? Sentei com ele e falei, sensei, eu quero ir. E o sensei sempre me apoiou. Fui contra, né, o que ele queria para mim, mas meu irmão, nem por isso ele deixou de me apoiar. Me pôs, meu irmão, vai, faz o que tem que fazer. O que você aprendeu aqui, você, meu irmão, vai se dar bem em qualquer lugar que você for. As portas da academia sempre vão estar abertas para você. E eu fiz essa escolha. Mudei para o Rio de Janeiro, comecei a treinar, e lá fiz a minha estreia no Jungle Fight, e foi onde tudo começou, né? Legal. Agora, Gregão,
quando você entrou no MMA, você sentiu que precisava aprender outras lutas? Até onde o jiu-jitsu ele te ajudou ali nas primeiras lutas em si? Então, eu sempre treinei tudo, né? Sempre treinei tudo. Eu garoto, já com 13 anos de idade, quando começou os primeiros alunos do Sensei a competir MMA, eu estava ali no meio também treinando, né? Fui atleta de wrestling também, cheguei a fazer parte da seleção brasileira de wrestling, fui campeão brasileiro de wrestling, fui vice-campeão pan-americano de wrestling. Então, isso sempre eu sempre pratiquei tudo. E eu sabia que para investir no MMA, eu precisava ser completo, né? Mas hoje eu como atleta de MMA, eu vejo que qual é o diferencial de você ter o jiu-jitsu como a sua arte principal, né? É o diferencial, meu irmão, indiscutível, né? Você vê até o último UFC que teve o Durinho, né? Que é um atleta, né, de jiu-jitsu renomado, né? E ganhou em cima de um ex-campeão, que é um dos caras mais duros que tem na categoria dele, né? Então, como você vê que o jiu-jitsu faz, e com uma finalização, como o jiu-jitsu faz a diferença, entendeu? Além do jiu-jitsu fazer diferença na técnica em si, né? É como eu falei, o jiu-jitsu é algo que te faz pensar, é algo que abre, é o que eu sempre falo para os alunos, o jiu-jitsu ele abre a tua mente, né? O leque, e você tem uma visão muito maior em tudo. Então o sensei sempre botava a gente para competir no judô, e a gente se dava bem no judô, a gente se dava bem no wrestling, a gente se dava bem no boxe, né? E eu via que o jiu-jitsu era o diferencial. Eu falei, meu irmão, o jiu-jitsu é o diferencial. Tanto que hoje eu nunca deixei de treinar jiu-jitsu, né? Sempre boto meu kimono, faço meus treinos de jiu-jitsu, né? Enfim, é um grande diferencial, sim, né? E ainda mais quando você teve uma vida de competição, isso te torna um atleta mais competitivo, né? E te faz pensar mais rápido nas situações difíceis, porque o jiu-jitsu sempre te coloca em situações, né, de pressão, onde, meu irmão, você tem que manter a calma e falar, cara, peraí, eu preciso pensar, não posso agir de qualquer forma, até porque tem um kimono aqui me atrapalhando. Então, ele sempre te bota em situações que te faz pensar para você, né, criar uma estratégia, criar um espaço para sair ou para aplicar uma finalização, enfim, uma raspagem, enfim. Então, é isso. Eu via que era diferente e assim que eu comecei no MMA, eu sabia a importância de treinar todas as artes, né? Eu sabia a importância de investir no boxe, investir no Muay Thai, no wrestling e graças a Deus eu vim de uma escola que sempre influenciou, que sempre investiu, né, a gente, né, treinar todas as artes. Maneiro. Gregão, tu estava falando exatamente essa situação, né, do jiu-jitsu, né, ser uma ferramenta, assim, eu diria que essencial, né? Até porque, pô, toda vez que eu tenho a oportunidade de estar com algum campeão de MMA, né, e quando ele não, o objetivo dele é um cara que é mais trocador, é um cara que ele não se caracteriza muito com o jogo dele, não se caracteriza muito com o jiu-jitsu, mas ele tem que buscar o jiu-jitsu. Um deles eu tive, né, a oportunidade de estar treinando e uma das passagens dele aqui no Brasil, né, e estar treinando com ele também em Londres. Foi um cara que eu sempre observei muito, sempre gostei do jogo dele, é o Georges St-Pierre. E na época dele aqui no Brasil, eu lembro de eu ter perguntado para ele, pô, ele veio do karatê, ele, né, se eu não me engano, o Kyokushin, não sei se eu estou pronunciando. O Kyokushin, ele foi de Kyokushin. E ele já tinha um wrestling muito bom, aí ele falou, cara, eu lembro dele falando, né, uma das passagens dele aqui na GB Matriz, final de treino, aquela boa e velha resenha, ele falando, cara, o jiu-jitsu, ele melhorou o meu karatê, ele melhorou da forma como eu jogo hoje. Hoje eu jogo muito mais solto em pé. Meu jogo melhorou 100%, eu me sinto mais seguro. O jiu-jitsu foi uma ferramenta muito importante para o meu jogo em pé. Eu lembro dele falando disso e, tipo maravilhado, assim, de estar aprendendo o jiu-jitsu, né? Então,
foi o que você falou, né? Às vezes o cara é trocador, né? O cara se sente bem trocando em qualquer situação, né? A partir do momento que o cara tem exatamente essa ferramenta, porque ele caiu, ele consegue ajeitar o quadril, consegue fugir o quadril, consegue botar numa guarda, não me viro muito bem no chão, mas consigo botar o pé no quadril, afastar ali, me posicionar para poder ficar em pé. Então, eu lembro dele estar falando isso, que o jogo dele melhorou em pé, já tinha porque ele aprendeu jiu-jitsu. Verdade. Então, Gragão, conta um pouco para a gente sua amizade com os lutadores, né? Como o Rashad Evans, o Lyoto Machida, esses atletas, né? Eles, o que te levou a ir morar nos Estados Unidos? Como foi feito esse convite? Como está sendo a tua vida aí na América? Foi por convite de um desses atletas? Então, só voltando um pouquinho, você falou do George St. Pierre, né, a respeito do jiu-jitsu. Não, fica à vontade, fica à vontade. Cara, é legal, tipo, eu tenho até um exemplo. Você falou, o jiu-jitsu é algo essencial, né? Eu queria que as pessoas tivessem, né, esse contato com o esporte, né, e com a técnica, é óbvio, né? Mas com a nossa filosofia, enfim, com tudo, né, que o jiu-jitsu tem para passar, porque vai muito além, como a Live fala, né, vai além do tatame, né? E eu tenho um aluno que é policial, né? Eu tenho um aluno na academia aqui que é policial, e aí ele tá nessas manifestações lá, e ele me mandou uma mensagem, né? Ele falou, professor, cara, você não sabe. Ele falou assim, eu espero que você esteja orando por mim, né? Tá sendo um momento difícil, mas, cara, hoje eu não consigo nem explicar o quanto o jiu-jitsu tem me ajudado na minha profissão como policial, né? Eu não consigo nem explicar, mas tá fazendo um diferencial para mim absurdo, entendeu? Hoje, né, eu precisava, era o que eu precisava para estar aplicando a minha profissão nesse momento que eu estou vivendo agora, entendeu? Então, para você ver, não é só para você, cara, o cara quer ser campeão, meu irmão, legal. E é isso que eu amo no jiu-jitsu, é que ele engloba, meu irmão, né, para todo mundo, cara. É jiu-jitsu for everyone, é jiu-jitsu para todas as pessoas, entendeu? O cara que é policial, ou o cara que, meu irmão, só quer fazer um exercício físico, né? Enfim, e isso vai agregar muito mais para ele. Se ele entra na academia só fazer exercício físico, daqui a pouco ele está viciado, ele não consegue mais deixar o jiu-jitsu, né? Enfim, então realmente é algo essencial. E o que o George St. Pierre falou, que melhorou a parte em pé dele, eu acredito, porque melhorou até o cara que é um policial mesmo, né? Que vai para a rua ali, e eu falei para ele, meu irmão, uma mensagem que eu mandei para ele, eu falei, né, por tudo que está acontecendo, teve a morte desse homem, né, o George Floyd, que era um negro, enfim, eles estão no negócio do racismo. Eu falei para ele, John, você é um policial, mas você também é lutador de jiu-jitsu. Então você tem a noção de como controlar. Voltou. Desculpa, galera, meu irmão. Nada, fica tranquilo. Quem sabe faz ao vivo, Gregão, como diz o Faustão. Exatamente. Mas enfim, é o que eu estava falando, né? E isso é o maravilhoso da nossa arte, né? Que ela consegue agregar e ensinar, né, à medida que a pessoa está precisando, né? Me ensinou na medida de ser um campeão mundial, né? Ensinou na medida do George St. Pierre, que foi um campeão de MMA, enfim, né? Isso é bem legal no jiu-jitsu. Então, os alunos, eles precisam saber disso, né? Eles precisam saber que tem esses exemplos, né? Independente do que ele esteja buscando. E você falou a respeito, né, do Rashad, do Lyoto, né, que para mim também foi algo, né, incrível na minha vida, estar perto dessas pessoas, né, ter o contato com essas pessoas, ser amigo dessas pessoas, né? O Rashad foi meu padrinho de casamento e cara, era um cara que eu assisti, era um cara que eu assistia, né, lutar, via ele sendo campeão, sem nem ter o contato ainda com a MMA. E para você ver, o jiu-jitsu me fez, né, ter esse acesso a pessoas que eu assistia, que eu admirava, e através
através do jiu-jitsu eu tive acesso a não só ele, né? Eu conheci o Rashad na época, eu fiquei 2 meses na Flórida ajudando o Vitor Belfort para uma luta dele no UFC. E num desses treinos meu com o Vitor sempre gostou muito de treinar jiu-jitsu. E aí a gente treinando jiu-jitsu ali, de repente quem estava sentado no banco era o Rashad. Eu falei, caraca, o Rashad está sentado ali. E aí ele levantou, acabou o treino, ele chegou para mim e falou, cara, eu queria fazer uma aula particular com você. Eu queria treinar jiu-jitsu com você. E aí eu falei, para mim vai ser um prazer. E aí ele voltou no outro dia, enfim, ali começou a nossa amizade. E, cara, o cara sempre, né, para mim, é um dos caras mais humildes que eu conheci, né, dentro do esporte, né, a visão que eu tinha dele. Para mim, o Rashad, que é um hall da fama do UFC, enfim. E o Lyoto, né, conheci o Lyoto em 2000, foi uma das primeiras viagens que eu fiz para os Estados Unidos na época. E aí eu e o AJ fomos na Black House treinar. E aí lá eu tive o primeiro contato com o Lyoto, né? E é um cara que, meu irmão, você conversa, ele tá conversando com pode ser o lixeiro da rua ali, ele pergunta da vida do cara. Eu acho que eu fui nesse treino contigo aí. Hã? Eu acho que nós fomos juntos nesse treino. Foi num camp do Roger. O Roger estava fazendo um camp para lutar. Você estava nessa Isso aí. Foi bacana. E aí eu tive esse contato com o Lyoto ali. E anos depois, né, eu já estava morando no Rio de Janeiro, né, o Lyoto estava vindo de uma fase ruim na carreira dele, né, e aí tem um grande amigo meu, né, o Sensei Vinícius, até conheceu o Sensei Henrique, os dois já de cara ali já ficaram amigos, e também é um cara, meu irmão, diferenciado, né, um cara que me ajudou bastante na minha evolução dentro do MMA. E aí o Vinícius, que é do Karatê, né, teve esse contato com o Lyoto, falou, meu irmão, eu tenho uma ferramenta que vai te fazer voltar a vencer. E aí eles fecharam o camp, isso foi em 2018, e aí foi quando eu vim para os Estados Unidos ajudar o Lyoto foi o primeiro camp que eu fiz com ele, né? No começo de 2018, por uma luta dele contra o Eric Anders, no UFC que teve no Pará. E para mim, pô, foi sensacional, né? Eu aprendi muito com o Lyoto, né? Um cara que eu vi, meu irmão, desde de lavar a louça, meu irmão. O cara, né, parava ali, tudo que estava fazendo, ia lavava a louça. Eu falei, caraca, meu, olha o que o cara faz. Né? Que você, às vezes, vê o campeão ali, mas você vê que o cara é diferenciado nos detalhes, né? O esporte está em alto nível, né? O que diferencia os detalhes. E aí, fiz esse primeiro camp com o Lyoto. E ali antes disso, né, como eu passei essa temporada nos Estados Unidos, nos 6 meses que eu fiquei aqui, né, eu já tinha essa vontade de morar nos Estados Unidos, né? Já tinha esse desejo de vir para cá e viver da luta, né? Inclusive o jiu-jitsu, meu irmão, há muitas coisas pra gente. Inclusive me deu uma esposa mesmo. Conheci ela na academia, meu irmão. Para você, uma esposa incrível, maravilhosa, linda, que se não fosse através do jiu-jitsu, talvez não tenha nem conhecido ela. E a minha esposa também sempre, né, sonhou os meus sonhos e me apoiou, né, em tudo que eu fazia, em tudo que eu queria realizar. E aí, depois desse camp, voltei outra vez com o Lyoto. E nessa vez que eu vim, eu falei, cara, eu vou para ficar. Eu vou para morar nos Estados Unidos. A XG na época já tinha fechado, né? Infelizmente, eu fiquei até triste, né? Por uma academia, né? Com o nome que tinha, com os campeões que passaram por ali. Mas, enfim, infelizmente eles tiveram que fechar as portas. Fui para o Pedro Rizzo, fiquei uma época treinando no Pedro, mas estava meio longe da minha casa ali, entendeu? Então, falei, cara, eu preciso dar um passo que pode mudar o rumo da minha carreira, né? Cara, meu, eu tinha essa opção, né? Até para você ver, a gente tem que engrandecer o jiu-jitsu porque realmente foi ele que me abriu muitas portas, né? Até essa opção de mudar e morar nos Estados Unidos, né, foi pelo jiu-jitsu, pelo investimento que meu pai e minha mãe fizeram em mim, pelo título de campeão mundial que eu tive essa opção. E aí eu vim para os Estados Unidos para ajudar o Lyoto. Eu falei, mano, eu vou ficar aqui. E aí tudo começou, já vim, ele arrumou um emprego para mim na academia, que é hoje onde eu dou aula, né? Quero agradecer até a Gi e o Ricardo que me deram essa oportunidade de começar o projeto de jiu-jitsu lá, né?
não é uma Gracie Barra, mas eu implemento mesmo o sistema que a Gracie Barra usa, que para mim faz a diferença na vida das pessoas, né? Enfim. Então, esse foi o meu começo, né? Todas as pessoas que eu tive acesso, né, como o Rashad Evans, Lyoto Machida, Vitor, enfim, né, foram bastante influentes, né, me influenciaram nessa mudança para os Estados Unidos. E hoje estou aqui, treino com o Lyoto, né, não treino com o Rashad, que ele mora na Flórida, mas tenho acesso ao Lyoto de novo, ao Anderson, a todos esses caras que, né, é legal você ter exemplos, né, do seu lado que você possa seguir, né, e isso é muito bacana. A Gracie Barra eu admiro a Gracie Barra por isso que, meu irmão, você tem grandes exemplos de grandes atletas. Você olha para o lado, meu irmão, tá um campeão mundial treinando com você. Você olha para o outro lado, tá um professor renomado, né, ali dando aula, né, enfim. Então isso é importante na vida de um atleta que quer seguir uma carreira, ter uma carreira brilhante dentro do esporte. Você precisa ter exemplos também que você precisa olhar e falar, caraca, meu irmão, tem esse cara aqui, ele faz dessa forma e se eu fizer também igual, eu vou chegar lá, entendeu? Show. Dragão, você falou, você estava falando do Lyoto. Cara, eu quando eu posso aqui, tem alguns eventos do UFC, né? Eu sou um dos inspetores da Comissão Atlética Brasileira, então eu fico sempre perto dessas feras, né? Eu fico observando como é que é o aquecimento deles. E eu não sei, cara, se é de família, essas coisas assim. Eu acho que é mais. Eu acho que a arte marcial, eu acho que dá essa educação, né? Eu vi uma situação muito interessante, que eu achei muito maneira, né? A última luta, inclusive, eu acho, do Lyoto, me corrija se eu estiver errado, no UFC, aqui no Rio de Janeiro. Tô com o Vitor, né? Isso. Aí, cara, minutos antes da luta, enfim, o irmão do Lyoto, Shenzo Machida, isso. Pô, enfim, o irmão dele ia lutar. Aí, pô, eu tô olhando ali, o cara tava preocupado com a porta do banheiro do vestiário. Falei, meu irmão vai entrar na porrada daqui a pouco ali. O cara tava consertando a porta. Eu falei, esse cara tá de brincadeira comigo. Né? Ele se irmou com a porta do banheiro. Ele queria consertar a porta de qualquer jeito. Ele não sossegou enquanto ele não conseguiu encaixar. Tipo, já dava... Se não desse para fechar a porta, eu até entendia, mas aquilo dali deixou ele intrigado. Mas eu achei isso muito maneiro, eu até comento, já cheguei a comentar assim, com algumas pessoas. Olha a preocupação do cara, meu irmão, de tentar melhorar as coisas. Então, é muito maneiro, né? Esse ponto de o irmão do cara ia lutar, daqui a pouco ia lutar, meu irmão. O resultado poderia ter sido ao contrário. Tipo, o Vitor dado o nocaute do irmão dele. Então, o cara tá tentando ali melhorar a porta do banheiro, entendeu? Em prol de outras pessoas. Tipo, quantos lutadores passaram por ali, atletas, a porta estava de qualquer jeito e não mudou, não consertou. O irmão dele ia lutar, mesmo. Então, eu achei isso muito maneiro. Eu falei, meu irmão, a cabeça do cara. Então, foi, pô, isso é legal, Buiu, que o que você está falando é o que eu falei, né, cara, nos detalhes. E o que eu observei, né, nessa minha temporada com o Lyoto aqui, eu falei, caraca, meu irmão, eu acho que a gente tem o mesmo espírito, né? Eu e esse cara, a gente é parecido. Mas, meu irmão, o treinamento parece que o guerreiro, o espírito do guerreiro, mano. Entendeu? É o que eu falo, cara, o privilégio que eu tive de passar por uma escola onde o sensei me deu esse espírito, sabe, de guerreiro, que é o que eu falei, de cuidar da academia, de ver e melhorar as coisas, de ver o que está errado, de fazer certo, né? Então eu via ele fazendo a mesma coisa, eu falei, caraca, meu irmão, é o que você falou, é realmente a marcialidade, né? A arte marcial, ela te dá isso, ela te ensina. E você, né, observou também isso, que às vezes tinha vários caras da comissão ali que também não observaram o que você observou. É o que eu tô falando, cara. Da escola de onde a gente vem,
a gente consegue observar os detalhes, Bruno, que é o que faz a diferença, entendeu? É o que levou o Lyoto a ser um dos melhores de todos os tempos, né? Um campeão dos pesos meio pesados, enfim. Então, é o que eu sempre falo, cara. A gente, os teus alunos têm o privilégio de ter um professor igual você, da formação que você passou, do ensinamento do mestre Carlos Gracie, né? Do mestre Carlinhos, que, meu irmão, é um cara excepcional. A gente morou junto com ele lá na casa dele. Você é padrinhado por ele, né? Você é filho dele. Então, as pessoas... E é legal o que vocês fizeram, né? De ver a linhagem ali, a genealogia, de onde começou Mitsumaera, até chegar no Sensei Henrique, passou para mim. Então, quando as pessoas eles observam isso, né? Hoje eu dou valor. Falei, caraca, meu irmão, eu realmente vim de um lugar que eu realmente bebi da fonte. Os seus alunos também bebem da fonte, porque você veio de um lugar, meu irmão, onde os caras realmente são samurais, cara. São guerreiros, meu irmão, entendeu? Que estão mantendo o legado da arte marcial viva, né? Que é isso, é o respeito, né? É você sempre, meu irmão, você não vir com a pergunta, mas você vir, meu irmão, para tentar resolver o problema, né? Não, às vezes você não vem com a resposta, mas você, meu irmão, tá ali para resolver o problema, né? Então, isso é legal na arte marcial, na nossa escola, né? Principalmente na Gracie Barra. Tanto que, quando a gente virou Gracie Barra, né? Foi bem legal. E eu falei, caraca, meu irmão, parece que juntou tudo, né? Porque, realmente, a Gracie Barra já tinha isso. E o Sensei tem essa escola, também tem esse caráter, né? Esse espírito. Então, foi uma união ali, meu irmão, sensacional. Muito bom. É verdade. Gregão, você faz jiu-jitsu desde criança, né? Assim, mudando um pouquinho o assunto aqui. E hoje, você vive de jiu-jitsu sendo um professor, né? E também sendo um lutador de MMA. Em que momento, assim, nos treinos ou nas competições ou em alguma luta, né, que você se viu que poderia viver da luta? Pô, eu acho que dá. Então, eu tinha exemplo, né? O meu exemplo era o Sensei. Eu sempre falo do Sensei, meu irmão, mas porque realmente eu devo muito a ele. Muito a minha vida, né? Como um atleta, como pessoa. E uma das coisas que o Sensei sempre falou para mim, falou, quando você começar a dar aula, o teu jiu-jitsu vai melhorar muito. O Buiú professor, é prova disso. Ele sabe disso. Então, você fazer bem feito é aplausível, né? Pô, legal. Você está treinando, você tem que fazer. Agora, você fazer outra pessoa fazer o que você faz bem feito e que ela também faça bem feito, aí já é um outro, né? Já é outra coisa. Então, você acaba aprimorando ainda mais a tua técnica, né? E isso, né? O Sensei ali com esse incentivo, a gente sempre dá aula, né? Tanto como que eu falei, quando eu entrei na academia, eu via lá dentro do tatame o Jaca, né? Eu falei que ele foi meu professor porque ele dava o treino das crianças, né? Mas o Sensei sempre foi meu professor ali. Então, ele estava treinando o Jaca ali para melhorar cada vez mais. As pessoas não sabem, mas o Jaca foi campeão mundial várias vezes, meu irmão. O cara dava aula para as crianças, cara. Dava a aulinha das crianças ali, né? Tava ali no meio. Eu já vi o Jaca ser campeão do ADCC treinando só com faixa branca. É verdade isso. Treinando com mulher, às vezes, na academia. Para você ver, né? Que, meu irmão, não é, às vezes, o parceiro de treino que você tem mais. Né? As pessoas, o tipo de... Como é aplicado o ensino, né? E, enfim, então, com esse estímulo que eu sempre tive, né? Desde quando eu comecei no jiu-jitsu, eu falei, cara, eu posso ser um professor porque eu também aprendi a ser um professor de jiu-jitsu, né? Porque na escola, principalmente na escola Gracie Barra, você não aprende só jiu-jitsu, você aprende a ensinar jiu-jitsu também, né? Isso que eu acho muito legal. Você vê, cara, você tem exemplos de, às vezes, campeões mundiais de jiu-jitsu que você pede pro cara mostrar uma coisa que ele sabe fazer bem feito, ele não sabe mostrar. Não sabe. Né? Ele não sabe passar. Né? E eu acho isso, irmão. Pô, peraí, como assim o cara não consegue? Mas é de cada escola, né? Enfim, então eu sempre, né, fui por esse lado também, aprendi a dar aula, e aí
Como falei, meu, o jiu-jitsu sempre, o esporte, né, a luta sempre fez parte da minha vida, né? Eu falei, cara, eu não posso abandonar o esporte, claro, eu posso fazer outras coisas, mas enfim, eu falei, meu irmão, eu sei que o esporte, que já me abriu muitas portas, eu posso viver da luta, né? Eu vejo meu sensei, ele vive da luta, vive do esporte, né? Quanto outros e outros exemplos que eu tive que também viveram do esporte, não, vive do esporte, né? Enfim, eu falei, cara, eu também posso fazer isso. Então, e quando eu vim para os Estados Unidos, foi até mais difícil para mim, porque eu já tive que dar aula em inglês mesmo. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? E como é que foi isso? Mas eu estava ali não, com todas as viagens que eu fiz para os Estados Unidos, né, com todo o conhecimento que eu adquiri, né, ao longo desse tempo, né, eu consegui aplicar isso, tenho melhorado meu inglês e as aulas são incríveis. Eu comecei lá, eu tinha um aluno, né, começou com 0 alunos, porque era um professor que tinha antes, então quando ele saiu, né, por consequência, os alunos vão seguir o cara, né? E aí começamos o projeto ali, apliquei tudo que eu aprendi, tudo que eu sempre tive acesso, né? E foi dando certo. E aí eu vi um aluno entrando, eu vi o outro, a gente sempre dando, né? Como a gente sempre faz, o Buiu sempre fez isso, dar toda a atenção para o aluno, né? A forma de você ensinar, a forma de você como é que eu posso falar? Você se doar, né? Você se importar com aquela pessoa, cara. E ela se sentir abraçada, que eu acho isso muito legal. Como eu falei, quando eu entrei na academia do Sensei Henrique, eu me senti abraçado mesmo. A minha família se sentiu abraçada. A minha mãe vai lá até hoje. A minha mãe é amiga pessoal do Sensei, ali se diverte tudo. Então eu falei, cara, eu preciso que os meus alunos também sintam a mesma coisa que eu senti, né? E aí, cara, isso eu viver disso, né, ganhar dinheiro com isso, é a consequência do que eu amo fazer. O jiu-jitsu se tornou eu amo fazer o que eu faço, entendeu? Então, quando você faz com amor, meu irmão, né, o Sensei me ensinou isso, né? Ele falou para mim assim, é para vocês, sabe, para você. Ele falou, quando você faz uma coisa, você luta por dinheiro e treina por dinheiro, você talvez não chegue no lugar que você quer chegar. Quando você luta por dinheiro e treina por amor, você pode até chegar em algum lugar. Ele vai falar isso melhor. Você pode até chegar em algum lugar, mas ainda assim não vai ser o lugar que você poderia chegar. Mas quando você faz por amor, meu irmão, você treina por amor e luta por amor, meu irmão, o dinheiro vai ser consequência disso. Né? Você ser o melhor é a consequência. Então, eu vi, né, desde sempre eu me vi sendo um professor, né, vivendo da luta, como lutador, como professor, enfim, é isso. Foi uma coisa bem natural, eu aprendi de berço, né? É uma consequência até. Uma consequência, exato. Buiu como falei, né, o CEO, o professor, modelo. Me jogou lá em cima, cara. Caraca. Mas, cara, não, mas ele é um exemplo para mim também, né? Eu vi o cara competir. Claro, vocês, né, que estão aí, eu acredito que os alunos dele saibam da história desse cara. Mas para mim é um dos caras mais duros que eu já treinei. Pô, obrigado aí pelo elogio. Vi o cara competir no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, né? Ele se dispôs a abrir, né? Na época era o Braulio, né? E o Barral estavam ali. E meu irmão, o Buiu sacudindo todo mundo. Eu falei, caraca, meu irmão, esse negócio é sinistro. Sacudiu todo mundo, mas ele, né, optou em abrir porque era nesse bar, era a família ali. Eu achei isso muito legal na época. Então, o Buiu é um cara muito duro, é um cara que tem um conhecimento, né, gigantesco dentro do esporte, um cara que sabe treinar, um cara que sabe ensinar, né? Tá hoje aí sendo, né, daqui a pouco eu vou até fazer uma live com ele como seu um empresário também aí do mundo da luta, né? Enfim, vocês têm um exemplo aí, cara. Buiu, você é um exemplo, mano. Você realmente é um exemplo, entendeu? Como pessoa é indiscutível, né, meu irmão? Quem te conhece te ama, te compra, leva para casa. Mas como atleta e professor também, eu participava dos treinos lá na Gracie Barra do Parque Olímpico, né? Eu amava ir ali e aprendia bastante ali. Eu via o Buiu dando aula, sempre um cara correto, sempre um cara sério, né? Ensinando. Então, falei, cara, eu também, quando eu vim para cá,
né? Eu comecei a dar aula, ele falei, irmão, como é que tem que dar aula? Como é que tem que fazer isso? E o Will, não, faz dessa forma, faz desse jeito. E assim me mandava as coisas ali. E eu fui aplicando, foi dando certo. Falei, caraca, é verdade. Como eles fazem, realmente dá certo. Enfim, isso é um exemplo, mano. Mas foi o que você falou ali, o Gregory. Cara, quando a gente tem amor pelo que a gente faz, eu acho que o amor, cara, ele é o combustível da nossa superação. A gente supera qualquer coisa com amor, cara. E tudo flui naturalmente. Então, quando a gente tem um slogan que eu acho que até a Prefeitura do Rio de Janeiro usa isso, que é verdade, quem ama, cuida. Então, se a gente ama, cara, naturalmente a gente vai cuidar do nosso objetivo, né, do nosso passo a passo. Então, vira uma coisa natural, porque a gente não é forçado a fazer isso. A gente tem o prazer de estar ali, a gente ama fazer. Verdade. Então, meu irmão, a gente vai embora. É só deixar o barco correr. É isso, mano. É isso. Vamos lá, o nosso diretor aí, Bruno. Não, na verdade, a pergunta é minha agora. Vamos mandar a bola pro Will. Gregão, sabemos, cara, que os treinos de MMA, né, eles são mais difíceis do que a própria luta, né, cara, em si. Para você diferenciar um treino de alta performance de jiu-jitsu e um treino de MMA, como é que você tem como é que você diferencia isso? Cara, então, eu estava até conversando com a minha esposa. Eu falei, cara, eu não lembro quantas vezes eu me lesionei treinando jiu-jitsu, né? E treinando MMA, meu irmão, geralmente eu venho para casa com alguma lesão, com alguma coisa. E é isso, porque no MMA você precisa fazer tudo ao mesmo tempo, né, cara? Você precisa, ao mesmo tempo que você tá socando, o cara tá tentando te botar para baixo, ao mesmo tempo que você tá fazendo jiu-jitsu, o cara tá tentando bater na tua cabeça, né? Enfim, então é um esporte, né, que gera lesões, até como você falou, às vezes uma luta é marcada, você faz um camp ali de 8 semanas, né? Eu até estava comentando com um amigo meu, ele está aí na live, o Diogo. Falei, cara, é como se em 8 semanas você fizesse, né? Você faz os sparrings, né? Que são os treinos, né? Que vai não igual à luta, mas que tem que ser parecido, né? Ser uma simulação da luta. E é como se você fizesse, meu irmão, em 8 semanas você fizesse 8 lutas, né? E que, na realidade, como você falou, a luta é mais fácil, porque às vezes a luta pode ser decidida em segundos mesmo. E no sparring, você finaliza o cara em 1 minuto, não tem essa, meu irmão. Vai levantar os dois e o pau vai quebrar. É 15 minutos é 15 minutos para uma luta que não é de cinturão, né? É uma luta de 3 rounds. Quando cinturão, que são 5 rounds, né? Então, mas, cara, o treinamento que como eu falei, né? Eu me preparei para esse momento, né? Toda luta que eu vou, eu falo, cara, eu me preparei para esse momento. Então, meu irmão, da escola lá do Sensei, meu irmão, a gente está preparado para qualquer guerra. Entendeu? O que a gente já passou, o treinamento que a gente já fez, meu irmão. Pra vocês verem, não existia overtraining, cara. Não existia overtraining. A gente treinava, meu irmão, ao limite, né? E ultrapassava o limite, meu irmão, e o pau quebrava. E outro dia a gente estava todo mundo bem lá para treinar de novo. Entendeu? Não tinha essa, não tinha mimimi. Entendeu? Mas realmente, né? Realmente, um treinamento de MMA para uma luta de MMA, né? É um treinamento, né, que você, meu irmão, tem que fazer a parte física. Né? Hoje o jiu-jitsu já está também mais assim, né? Você faz uma parte física ali tudo, mas nada melhor do que você estar dentro do tatame, meu irmão, e treinando. Mas o MMA em si, você precisa, meu irmão, fazer tudo. Você precisa fazer o Muay Thai, você precisa investir no teu boxe, você precisa investir no teu wrestling, no jiu-jitsu. Então, o risco de você se lesionar é muito maior, né, cara?
Então, porque você está sempre ali, você está sempre, meu irmão, impacto, contato o tempo inteiro, né? É traumático, então o risco de lesão é muito maior. Então, é essa parte que eu vejo que é um pouco mais, né, não mais difícil do que o jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu, meu irmão, para mim é uma arte que você está em constante evolução, você tem que, cada vez mais que você treina, o jiu-jitsu é isso. Quanto mais você treina, meu irmão, mais duro você fica, né? Quanto mais bola você faz, mais duro você fica e você vai endurecendo ali. O MMA em si também, mas você não consegue fazer sparring todo dia, né? Não consegue sair da porrada todo dia. Você vai machucar, machuca a cabeça, né? Pessoas que não conhecem o MMA vão se assustar aí, não. Mas para uma luta de MMA, a gente sempre faz um check-up completo, a gente faz exame de cabeça, né? A gente faz exame de sangue, faz, enfim, uma bateria de exames para ver se está tudo bem para você fazer uma luta. Se você tiver alguma lesão, alguma coisa, né, o buiê da comissão atlética aí, ele sabe muito bem disso, né? Eles vão te barrar, né, para você se tratar, enfim. É um esporte que tem muito contato, que tem muito risco de lesão, mas em compensação você está sempre ali, né, sendo cuidado. Isso aí que tu falou de exame, essas coisas assim, eu estava num evento aqui no Rio de Janeiro, né? Aí, pô, teve um atleta que saiu todo quebrado, né? Que é normal, o cara, né? Ele se preparou para estar ali. Aí eu tava com pano assim, né? Tava com luva normal. Aí tinha uma ring girl, né, do lado assim, aí eu peguei o pano e joguei, ai! Aí eu falei, cara, esse sangue aí é mais tranquilo você tocar do que se você tem um namoradinho, quanto tempo que você não vê o exame de sangue dele? Aí, eu não sei, eu falei, cara, pode ficar tranquilo, esse é o sangue mais tranquilo de para esses caras entrar aí, meu amigo. A bateria de exame que foi feita, pode ficar tranquila. A mulher começou a rir. Aí ela, você fez uma boa pergunta, tem um tempo que eu vou pedir o exame dele. Eu falei, botei o cara em maus lençóis, coitado. Eu tenho as melhores histórias, meu irmão. Mas é verdade, cara. A gente faz, meu irmão, faz exame de tudo, né? A gente tem que checar tudo, porque, meu irmão, você vai sangrar em cima, né? Não a maioria, mas geralmente, né, vai ter um corte, a luva é pequena, enfim, toca ali e já corta, né? E a minha esposa deve ficar, às vezes, meu irmão, de luta, né, que eu cheguei machucado, mas o engraçado, cara, é que a gente do MMA, você se corta todo ali, meu irmão, mas em menos de uma semana o cara vai estar com a cara limpa de novo. É engraçado, cara, eu não entendo isso. É surreal. A gente tá todo cortado, mas daqui a pouco, meu irmão, tá tudo normal já. Entendeu? É muito rápido. E tem gente que mesmo toma uma surra na rua, o cara fica um mês com a cara roxa. Mas enfim. Mas foi isso aí que tá falando, cara. O treino ele é tão traumático, ele bota o teu corpo num estresse tão grande, né? Que, meu irmão, tu vai blindando o teu corpo. Tu fica igual o cara lá do X-Men, o Wolverine, que, pô, tu corre. Robocop. Cara, meu irmão. Regenera rápido. Aí, ó, Robocop. Então, cara. Irmão, então o cara tá num nível tão alto de treinamento, por exemplo, a luta do Marreta com o John Jones. O cara ferrou os dois joelhos ali, meu irmão, ferrou as pernas. O cara continua vindo para cima. Meu irmão, a cabeça, o psicológico do cara, meu irmão, de não estar sentindo as pernas, quer dizer, de estar sentindo a dor que ele está sentindo ali. Imagina como é que foi o camp, o treinamento desse cara para estar ali, meu irmão. Desculpa, mano. Tá toda hora de mesmo. Esse negócio aqui tá ficando. Pô, dê graças a Deus. Aqui no Rio não apita nem quando tem enchente. Campeão, se apitar, a gente não usa o telefone. Tá ótimo, cara. Porra. Meu irmão. Eles. Porra. Tudo, os caras são mais os caras concertos, né? Pô, aqui no Rio nem alarme de casa tá apitando, fera. Aí teu telefone tá apitando, os caras estão dizendo, pô, de graças a Deus. Não, mudou aqui. Eles falaram que agora o toque de recolher vai ser às 6 da... Agora, 6 horas, até às 6 da manhã. Ninguém vai poder sair de casa às 6. Não vai ser mais às 8 horas? Não, mudou para 6 às 6. Caraca. Acabou de mudar aqui. Acabou de chegar a notícia. Entendi. E a gente reclamando aqui da quarentena, hein, Bruno?
É, campeão. Porra aí! Mas é isso que eu estava falando mesmo, para concluir o assunto. Mas, cara, os caras chegam num nível tão bem preparado, eu acho que exatamente por essa questão também, né, que é tão traumático também, que chega numa situação dessa, fica mais fácil, né? O jiu-jitsu, ele dá essa blindagem também, né? Tanto física, mas psicológica também, né? Trabalha muito bem, mas não é tão traumático igual o MMA. É uma maneira mais saudável, né, de você se blindar. Né? Sim. Voltei aqui, galera. Voltei. Fica bom. Brunão, agora é o Brunão que vai dar o segmento aí. Se quiser falar alguma coisa, pode falar, Guilherme. Então, a gente pode ir, Gregão? Você quer falar alguma coisa? Não. Pode ir. Então, beleza. Esse assunto aqui você até já falou já, né? Mas só para a gente dar uma focada, uma salientada nela, né? Na sua visão, o que a Gracie Barra agrega na formação de um lutador e no dia a dia de um professor com a sua escola e seus alunos? Cara, o que a gente, na época quando a gente fechou a Gracie Barra lá em Manaus, né, eu e o Sensei, né, eu tava na casa do mestre Carlinhos e aí surgiu a ideia, né, e eu liguei o Sensei na hora, e o Sensei conversou com o mestre ali, e aí surgiu, né, a Gracie Barra lá em Manaus. E aí eu falei, caraca, meu irmão, isso vai ser muito bom para todo mundo. Meu, mudou a vida de vários amigos meus lá de Manaus, né? Thiago Reinaldo, que hoje está morando aqui nos Estados Unidos também, que é um professor da Gracie Barra. E a gente viu o que eu mais sentia falta, né? Em Manaus, como eu falei, a gente era muito forte ali, o time de competição. Então a gente estava todo tempo ali. Na realidade, foi na competição do Sul-Americano, você não lembra? Sim, e aí sim. nós voltamos. A gente foi na casa do mestre, não foi? Foi. Isso. E aí, o que eu mais sentia... A gente estava sempre em Manaus, meu irmão. A gente ia em peso pro ginásios e competia, né? E a gente brigava ali sempre pelo primeiro lugar do troféu. E a gente, maioria, né? Na verdade, todos os campeonatos que eu lembro, a gente usou. E aí, quando eu viajava para competir, eu sentia falta disso. Eu falei, caraca, meu irmão, cadê todo mundo, cara? Tô sozinho aqui. Muitas vezes eu fui eu, ou dois, ou um, né? Até pelo fato de que a situação financeira, às vezes os atletas não conseguiam viajar, não conseguiam ter essa oportunidade de estar indo para outros lugares competir. E eu sentia falta disso. E aí, quando a gente fechou a Gracie Barra, meu irmão, eu não só ganhei, né, um time, né, que estava para dar todo o suporte ali, né, que precisava, mas também ganhei, meu irmão, a qualquer lugar do mundo que você for, tem uma Gracie Barra, você pode ir lá treinar, que o cara vai te receber ali. Então, isso eu achei, meu irmão, fundamental pra gente. Eu falei, caraca, é o que eu estava precisando, né? E o Sensei teve essa visão também. Então, eu vejo que a Gracie Barra dá todo o suporte em tudo. Desde o cara que quer abrir uma Gracie Barra, o cara que quer competir, o cara que só quer fazer jiu-jitsu para aprender, entendeu? Então, eu vejo que ela é completa, né, em tudo. Até você ver nessa situação que a gente está passando, né, da quarentena, né, do Covid-19, né, mas a gente, meu irmão, está em contato. A Gracie Barra está ali dando todo o suporte, né? Os vídeos online que, meu irmão, a plataforma é algo sensacional, né? Os vídeos das posições, né? Isso que vocês estão fazendo aqui, né? Para mostrar para as pessoas o quanto o jiu-jitsu foi importante na minha vida e o quanto está sendo na vida de outras pessoas. Então, eu acho que a Gracie Barra, meu irmão, ela já estava anos-luz na frente de muita gente, entendeu? Por quê? Porque eles estão empenhados, né, em cuidar mesmo dos alunos, né, e dar o melhor para os alunos, né? Então, eu falei, cara, quando fechou a Gracie Barra, meu irmão, eu falei, caraca, agora é a hora de explodir. E o Sensei, meu irmão, expandiu a Gracie Barra lá em Manaus, né, mandou vários professores para vários lugares, né? Então, isso eu acho, meu irmão, muito legal. Você realmente não só ter uma academia, mas realmente ser um time, né? Ser uma família, entendeu? É como eu falei. Suporte. Ter todo o suporte. Meu irmão, eu viajava para competir, né? A primeira vez que eu viajei para competir nos Estados Unidos,
quando já tinha Gracie Barra, a gente fez o camp lá na Gracie Barra em Irvine, meu irmão, com todo mundo ali, todos os campeões, Braulio, teve o Buiú, o Cairon, todo mundo ali junto no mesmo tatame. Isso para mim, meu irmão, eu falei, caraca, olha o que a gente está tendo, olha o que eu estou tendo, olha o, né, esse intercâmbio que eu tô conseguindo fazer, né? Essa troca de experiência com esses caras, né? O CC podendo passar, né, o que ele sempre passou para a gente lá em Manaus e os caras passando para a gente o que, meu irmão, eles sempre fizeram, né? Então isso foi muito legal. Isso levou realmente a gente para outro nível. Sim. Show de bola. Então vai lá, Buzinho. Gregão, cara, a gente você até falou um pouquinho sobre isso aqui, e o Sensei também até falou e até citou um pouquinho dessa história aqui. Você, cara, foi uma figura importante para que a escola do Sensei Henrique Machado fosse uma escola Gracie Barra. Pode nos contar pode nos contar essa história? Como é que aconteceu? Como é que isso tudo, né? Isso tudo ocorreu? Você se recorda? Eu me lembro. Foi igual você falou. Lá em Florianópolis, né? Foi, né? O batida do martelo ali. A gente foi na casa do Mestre Carlinhos e o Mestre Carlinhos, meu irmão, né? O cara adorável, sempre prestativo, sempre. Não, Gregão, desculpa te interromper. Fala do campeonato, cara. Quando você ligou para mim, foi engraçado. Sim, então, eu vou chegar lá. Na verdade, foi na casa dele. O mestre estava, né, aqui na Califórnia, jogando videogame ali, a gente batendo papo, né? Sempre gostava de jogar videogame, ter alguém para ele conversar. E batendo um papo com ele, né? E ele falei, pô, eu sou de Manaus, né? Sou aluno do Sensei Henrique Machado. Ele falou, meu irmão, Sensei Henrique, meu irmão, pô, adoro o Sensei, a gente é amigo aí de longa data. E como é que tá lá o time e tudo? Eu falei, não, legal, a gente tá lá, pô, o time do CC é incrível, meu irmão, tem atletas, meu irmão, duríssimos, né? Como eu, você tá me vendo aqui, fui campeão mundial nessa época. Ele falou, cara, mas como é que o CC tá conseguindo? Ele consegue enviar outros alunos, enfim, para competir e tal? Eu falei, não, é difícil, né, cara? Você investe, tenta, mas é difícil, tal, até pelo custo da passagem, enfim, é muito, né? Às vezes não é tão viável para todo mundo, enfim. E aí ele falou, cara, e o que você acha de... O que o Sensei acharia de a gente montar a primeira Gracie Barra do Norte no Brasil? Eu falei, meu irmão, mestre, posso subir ali? Eu vou dar uma ligada para ele agora. E aí eu já liguei pro Sensei. Eu falei, Sensei, o mestre falou, tô conversando com o mestre Carlos Gracie aqui, né? Falei. Eu tava nesse dia, Grava? Hã? Eu tava nesse dia aí? Eu acho que você tava na casa. Foi na época que a gente tava junto. Então eu acho que eu vi essa situação. E aí eu liguei pra ele. Legal, eu cara. Feliz da vida. Falei, Sensei, ele fez essa proposta. Falou, o que você acha? Aí o Sensei, eu lembro que o Sensei falou pra mim, falou, o que você acha? Aí eu falei, Sensei, eu acho que é uma oportunidade sensacional que pode mudar a nossa história, né? Mudar o que você já está fazendo. Eu acho que o caminho onde o senhor quer chegar, o tempo sonhou, a gente, meu irmão, vai decolar. Aí o Sensei, meu irmão, tô contigo. Falou para mim. Falei, caraca, meu irmão, você está falando isso para mim? E aí eu botei eles dois para conversar, e aí trocaram uma ideia, né? Os caras já eram amigos, e aí surgiu a Gracie Barra lá, e aí a gente foi em Florianópolis, na casa do Mestre Carlinhos lá, né, para concretizar isso. E, pô, eu sou muito grato, né, cara, ao Sensei, na época, e eu tava no lugar certo, na hora certa, né, meu irmão? Falei, cara, fui ali abençoado por ser o cara que fez, né, essa ponte, né, para que isso acontecesse. Enfim, e aí tá aí o time lá, meu irmão, sensacional. Sinto uma saudade, né, de estar lá com todo mundo, mas pô, que legal que isso mudou, né? Mudou a vida de muita gente lá em Manaus. Pô, que maneiro! E eu fiquei feliz de saber que eu fui um dos testemunhas aí dessa história. Eu tava lá, mano. Eu comecei aqui, o Buiú tá em todo lugar, meu irmão. Cara, entrevista com o Sensei aqui, no nosso bate-papo aqui, ele contou dessa história e
Enfim, aí você contou agora que foi na casa lá e, cara, eu me recordo. Eu tô vendo agora a imagem. Na real, como eu te falei, na real, quando teve aquele probleminha que nós saímos, foi com o pai do Gregory. Exatamente. Eu ia contar isso. Posso contar? Pois mas olha só. Uma coisa que eu acho bacana, que foi contigo a saída por conta daquilo, que não fale o nome dos mestres, não fale. Sim. Mas a volta foi também por causa de você, mas estava na competição quando tu ligou para mim, eu até briguei contigo. Meu irmão, tu já lutou absoluta e tudo isso? Não. Por que tu tá ligando para mim, meu irmão? Eu falei, o mestre Carlinhos quer falar com o senhor. Aí tu pegou e deu para mim. Lembrou agora? Eu lembro, a gente estava sentado. Mas teve essa conversa também na casa dele. Teve essa conversa. Mas essa conversa depois na casa dele já foi depois do campeonato. Sim, eu lembro que ele estava no campeonato. E era raro o mestre ir no campeonato. Conta aí do teu papai. Conta aí do teu papai. Não, e aí foi o meu primeiro brasileiro, né? Em 2000, eu acredito que foi em 2002 isso. Primeiro brasileiro que eu fui competir no Rio de Janeiro. E aí a gente, né, competia na época era Barra Gracie, né? Era Barra Gracie. E aí teve uma confusão lá, né? Meu pai, né? E era eu, meu pai, mas tinha mais um garoto que competiu e o Arizinho na época também estava. E aí teve uma confusão, ele não tratou, não foi legal com a gente, enfim. E o Sensei comprou também o nosso problema ali naquela época. E pô, eu era criança, né? E hoje eu vejo, falei, caraca, meu irmão, você sempre teve do meu lado ali, né? Do lado do meu pai, que eu vi, não foi legal. Eu era uma criança, mas eu entendi ali, né? Pô, não foi legal o que aconteceu. Assim, meu irmão, a gente vai federar agora a nossa academia. Foi na época que a gente saiu, né, da Barra Gracie, né? E aí, anos depois, mesma situação, né? Eu estava ali com o mestre Carlinhos, né? E aí eu tive o privilégio, né, de ser essa ponte, né? Eu achei na época, falei, caraca, meu irmão, a gente vai sair da Barra Gracie, como é que a gente vai competir? Mas o CC sempre, né, deu o jeito dele lá, fez o que tinha que fazer. Você pegou seu diploma, né, CC, na época, né, para poder federar a academia. Eu só inscrevi a academia, a diplomação já tinha sido antes. Já tinha, né? Na realidade, não foi por conta do mestre Carlinhos, foi por conta de outras pessoas que representavam. Não, o mestre Carlinhos não estava. Foi por conta de outras pessoas. E na nossa volta, né, foi com a pessoa certa, que estava o mestre Carlinhos. Mas nessa época eu não conhecia o mestre Carlinhos Gracie, né? A gente só competiu pela Barra Gracie, foram outros professores, foram outras pessoas que na época estavam envolvidas, né, com o problema que teve lá comigo, com meu pai, com os outros atletas. E aí, com essa conversa com o mestre Carlinhos, eu acho que já foi em 2012, quando eu estava no Mundial, que a gente voltou para Gracie Barra e, meu irmão, só explodiu, né? Foi a união perfeita ali. Muito bom. Maneiro. Ô, Gregory, na verdade, quer dizer, dessa situação, eu lembro o seguinte, eu lembro que tu tava puto com o AJ, cara, ele tinha comido teu açaí já, meu irmão... Ele é espaçoso, né, irmão? Não duvido, não. Irmão, aí... O cara conseguiu arrumar problema com todo mundo da casa, meu velho. O mais votado para sair da casa. Aquilo ali é uma fera. Pô, tava lá, todo mundo fazia suas compras, botava as coisas na geladeira. O cara nunca comprava nada, meu irmão. Mas estava sempre de bucho cheio. Eu não entendi. Aí ia comer minhas coisas no tinha. Eu falei, meu irmão, tem alguma coisa errada. Mas nessa época foi muito maneiro, né, Buiu? Foi muito legal. A gente ali na casa, ali, meu irmão, era só alegria, só diversão. Outra fera também que tinha lá na casa foi o Mateuzinho também, não, pô. Meu irmão, eu esqueci de falar desse cara. Na verdade, foi ele, o pivô ali, foi ele a ponte que me fez conhecer o Kyron. Eu fui para os Estados Unidos para competir e eu não tinha onde ficar, meu irmão. E eu lembro que eu tinha lutado com o Matheus numa das seletivas, se eu não me engano, numa das seletivas para Abu Dhabi. Eu lutei com ele e eu ganhei dele. E a gente ficou amigo. Você vê, o jiu-jitsu até é isso. A gente era competidor ali, mas a gente virou amigo. E aí eu fui para os Estados Unidos para competir.
E eu não tinha onde ficar. Eu falei, meu irmão, onde é que eu vou ficar, cara? E aí eu comecei a conversar com ele na internet. Ele falou, Gregão, pode vir pra cá que é comigo. Aí eu falei, pô, ele deve morar lá, né? Alguma coisa. Não, é comigo, meu irmão. Deixa comigo. Meu irmão, o cara era uma outra agregado também, que botou mais um agregado numa casa que não era dele, que era do Cairo. Mas, meu irmão, o Cairo, cara, pô, o Cairo eu sou muito grato por ele, né? O cara, meu irmão, no mesmo dia, pô, você não tem onde ficar, não? Cadê tua mala? Botei a mala no carro dele e me levou pra casa dele. Mas o Matheus falou, né? Pô, tem esse amigo meu aqui, pô, tá situação difícil aí, não tem pra onde ir. E eu lá com aquela cara, fazendo aquela cara de coitado também. Mas, enfim, o Matheus foi o Mateuzinho, uma fera, meu irmão. Moleque diferenciado, foi ele que me fez, que criou essa amizade aí. Show de bola. Aí, então, Greg, essa situação aí, cara, foi engraçado demais, né? Porque eu não lembro do Mateuzinho lá, cara. Eu não lembro Quer dizer, eu não lembro como é que ele foi parar na casa do Caio. Eu já cheguei, ele estava lá. Ele foi por intermédio de quem? Meu irmão, nem eu fui para lá através dele. Ele já estava lá, então, também. Eu lembro que... Cara, tava de ratão, então, ali. Tava, bicho. Eu lembro que quando eu cheguei... Ele era aluno do Saldanha. Era aluno do Saldanha. Tá aí, matou. Ah, então tá certo. Agora lembrei. Bicho, o legal é o seguinte, que a briga era ele e AJ. O AJ, cara, é aquele gringo metido a carioca. É aquele cara que ficou... Então, o AJ, ele tinha a tática para roubar o açaí da galera. Por quê? Ele sabia que o mestre gostava do açaizinho, ele ia fazer o açaí pro mestre ou pro Caio. Só que o que ele fazia? Ele pegava um pouquinho da porção do Gregory de manhã, pegava um pouquinho da minha porção. Então ele fazia o açaí pro mestre, e tu achava que ele estava tomando o açaí do mestre. Não, ele estava tomando o nosso, e estava fazendo o açaí do mestre. Meu irmão, eu sei que foi um pega pra capar dele primeiro começou com o Matheus, né? Esse gringo é abusado pra cá, esse gringo é folgado, não sei o quê. Aí teve um dia que ele comeu teu açaí, alguma coisa assim, bicho. Aí ficou você... A gota d'água. Ficou você e o Matheus querendo pegar ele. Falou, esse gringo é safado, rapaz. Pegou no açaí. Cara, tomar uma providência para dar um aperto nesse gringo aí, bicho. Não, mas era muito legal, cara. Era só alegria. Não, era legal, cara. E a gente judiava do AJ, cara. Lembra? E o Caio mandava ficar fazendo as coisas. Fala que vai denunciar eles, AJ. Ô, meu irmão, eu vou ligar para a imigração para levar vocês, lembra? Ele falava umas coisinhas. É que a gente batia nele. Não, ele fazia tudo, a gente não podia bater nele. Mas no treino, meu irmão, todo mundo juntava no AJ. Juntava no AJ. Cara, era engraçado. A gente lembranças boas. Não, lembranças muito boas. Essa viagem foi muito maneira. E juntou pra caramba a galera no final, né, cara? O AJ vem aqui aqui no Brasil. Às vezes que ele vem aqui, uma vez ele estava no final de ano, né? Ele foi para algum desses lugares da Bahia lá, aí ele encontrou algum conhecido meu, eu sou carioca, tu conhece o Buiú? Aí alguém no meio do Réveillon, aí esse gringo louco falou que te conhece, meu irmão. Encontrei ele aqui, falou que é carioca, apadrinhado por você e pelo Caio. Aí eu falei, caraca, que droga, meu irmão. E ele é polêmico, ele vai e ele é metido a carioca mesmo. Ele é demais, cara. O gringo mais sem vergonha. Ele é, bicho. Figuraça. Legal. Várias histórias. Histórias boas mesmo. Boas recordações. Aí, a bola vai pra onde agora? Agora é com o Buiuzinho pra poder fechar. Aí, ó. Passou rápido, hein, cara? Pô.
Gregão, a gente já está aqui na última pergunta aqui. Na verdade, não é nem pergunta, é mais uma mensagem, né? O resumo de tudo, né, que a gente falou, essas histórias, né, maravilhosas aí que, né, a vida nos proporcionou, o jiu-jitsu nos proporcionou e a gente teve o privilégio, né, de viver isso tudo, né, cara? Cara, na verdade, pedir aí uma dica sua, qual é a dica que você pode passar para os nossos alunos, né, e alunas a continuarem a treinar jiu-jitsu e se tornarem faixas pretas? Qual é o recado aí que você tem aí para passar? Antes de você iniciar esse recado, eu já queria, desde já, agradecer a tua presença aqui, né? E agradecer pelo seu tempo, agradecer todos que puderam estar presentes aqui na live, os alunos, as alunas, tá? Só tenho a agradecer. Aí é isso, cara. Qual é a dica que você tem para passar aí para os nossos alunos, para os nossos praticantes e amigos também, né? Que compartilha dessa filosofia maravilhosa que é o jiu-jitsu? Não, primeiro para mim é um prazer, entendeu? Para mim eu tô em família aqui, né, cara? O meu irmãozão de longa data aí, meu sensei, meu pai e minha mãe, né? Eu queria deixar um agradecimento aqui especial também para minha esposa e para a Caiane, que, meu irmão, elas duas aí, cara, meu irmão, e faz o post, vamos lá, vamos compartilhar e criar uma assessoria. Eu tenho uma mulher do meu lado aí para engrandecer, então eu queria deixar esse agradecimento especial para as duas aí, para a Caiane e para minha esposa. Agradecer vocês e, cara, o recado que eu deixo é que eu aceitei na loteria, né, de ter entrado numa academia onde me proporcionou tudo isso, né, onde eu cresci muito, né, enfim, e estou onde eu estou hoje, né. Eu acho que uma das coisas fundamentais é você estar cercado de pessoas, né, que vão investir e ajudar você a chegar a alcançar o teu objetivo. Eu acredito que todos os alunos da Gracie Barra, né, os alunos do Buiú, vocês já estão no lugar certo, né, entendeu? Vocês têm pessoas aonde pensam em vocês, que querem cuidar de vocês, né, que investem tempo, né, e dinheiro para que vocês tenham o melhor ensinamento, né, enfim. Então, acho que como é que eu posso falar? Acho que a motivação maior que eu posso deixar para vocês é que vocês continuem treinando, sabe? Independente do que todo investimento que estão fazendo, se você não fazer a sua parte, né, que é estar na academia, estar seguindo ali todo, né, o protocolo, todo o treinamento que é passado, né, esse é o caminho. Foi o que eu fiz por toda a minha vida. Eu escutei o meu professor, né, e falei, cara, é isso que eu tenho que fazer, então é isso que eu vou fazer. Então, você ter um mentor, né, você ter um professor extremamente essencial e, enfim, esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Continue se dedicando. Infelizmente, as academias ainda não estão abertas, né, por conta de tudo que está acontecendo. Então, até isso, a Gracie Barra, né, está seguindo todas as normas, né, que é mandada pelo governo. Aqui também a gente está fazendo a mesma coisa. Mas eu quero deixar um grande beijo para vocês. Obrigado por vocês estarem, né, marcando presença aqui na nossa live. Eu quero deixar um beijo especial para minha mãe, né, minha mentora, chefe aí, que está aí assistindo. Quero mandar um grande beijo aí para o pessoal de Minas. Obrigado por vocês terem participado. Sempre estão me apoiando. Sempre que eu posto mais coisas, eles são os primeiros a comentar, a falar, enfim. Mandar, né, um agradecimento especial também para o meu sensei Henrique, meu saudoso sensei, né, um cara que foi o que me ensinou tudo que eu, né, sei hoje e o que eu passo para os meus alunos também. E um grande abraço para a minha cidade do meu coração, que é Manaus. Eu sei que tem muita gente de Manaus aí assistindo. Vocês são, meu irmão, guerreiros de verdade. Eu aprendi muito nessa cidade, amo essa cidade. Eu levo ela, carrego a bandeira de Manaus até hoje. E agradecer os meus dois irmãos aí, o Bruno e o Kleber Buru, que fizeram isso acontecer. Valeu, só agradecer. Pô, ótimo.
Obrigado aí, legal.